internet é querer se basear em notícias para fazer suas compras de ativos, principalmente notícias de primeira capa, que todo mundo tem acesso, né? Primeira capa já tá incluído no preço já. Talvez você encontre alguma coisa na nota de rodapé da página 20, né? Se for encontrar. Então o mercado ele é muito mais eficiente que a gente para incorporar as novas informações, de modo que eu praticamente não olho notícia hoje em dia. As notícias importantes acabam chegando até mim porque o pessoal me pergunta sobre isso no Instagram. Eu sou obrigado a ler, mas o preço já incorpora aquilo horas antes de eu ter acesso à notícia. Então acaba que não tem grande relevância. Mas lá atrás eu achava que era muito importante. Excelente. Na época que eu fazia, você perguntou sobre day trade, eu tentei em 2012, né? Eu me formei em 2010, eu fiquei 2011 inteiro estudando o mercado, tinha que baixar o Excel do valor dos contratos, fazer backtest tudo na unha, era um negócio bem raiz. E aí em 2012 a gente tentou fazer day trade e deu errado, porque no dia que a gente ganhava, sei lá, ganhava R$600 num dia, aí pagava 300 de taxa, por exemplo. E mais telefone, viu? Porque tinha que bater a ordem por telefone. O home broker era caro pra cacete naquela época. Pouquíssimas pessoas tinham acesso. Então tinha conta de telefone e custo operacional que inviabilizava. Então no dia que eu acertava, eu tinha esses custos. E no dia que eu errava, eu tinha que pagar o ajuste diário mais os custos. Então, totalmente inviável naquela época. Até hoje é difícil. Quem vende facilidade de day trade não faz a menor ideia do que tá falando, mas de fato hoje não tem mais desculpa para você não começar a investir, né? Você acha que esse é um erro que o iniciante começar pelo day trade? Eu acho que é. E não é que não dê para ganhar dinheiro com isso. Eu acho que tem gente que ganha dinheiro com day trade efetivamente. Mas se você for pegar a estatística, até estudo da FGV, é uma minoria. 5% das pessoas que vão ganhar dinheiro e 95% vai pagar a conta dos outros 5 pelo caminho. Eu até gosto de fazer uma analogia, né? Se a gente chamasse o pessoal pra vir aqui no Grupo Primo pra comer com a gente, um jantar. Aí eu coloco um buffet na mesa e falo, pessoal, tá aqui servida a comida, mas 95% de quem comeu isso aqui morreu. Só 5% sobreviveram. As pessoas comeriam desse buffet? Não. Agora, quando você fala, ó, day trade, tá aqui. 95% morre, só 5% tem sucesso. Vocês querem? O cara pensar, você... um desses dos 5%. E talvez seja, né? Até porque em toda atividade profissional você tem uma estatística assim de um cemitério de perdedores para um pequeno número de vencedores. Mas, por exemplo, eu gosto sempre de fazer uma analogia com o marketing digital. Muita gente tenta e pouca gente vai ter sucesso. Só que quem tenta e não tem sucesso geralmente perde pouco. Perde tempo e não perde muito capital. E quem tem sucesso muda de vida. No day trade, quem tenta e não tem sucesso, às vezes perde muito. Se for o cara que tinha um patrimônio maior. Eu já vi histórias tristíssimas, né? De gente desperdiçando patrimônio de uma vida no final das contas por falta de gestão de risco. Né? Não ganhou dinheiro, ainda fez errado essa parte. E o cara que ganha, às vezes ele ganha, mas não muda de vida. Porque não é um negócio altamente escalável. Vai depender sempre do tempo dele. E eu acho que há melhores usos para o tempo no final das contas, né? Day trade acaba não sendo investimento, é uma atividade laborativa. Investimento é você botar o seu capital lá para que ele trabalhe para você ao longo do tempo. Eu acho que o erro do investidor iniciante é que ele pensa que ele é melhor do que ele realmente é. Enquanto se você vai falar com os caras que estão há muito tempo na bolsa, eles né? são humildaços. Eles são super humildes, cara. Tem gestor que, sei lá, o cara tem 20 bilhões sobre gestão, você fala, e aí, o que você acha do mercado? Ele vai começar, poxa, não sei. São cenários, é um cenário binário. O cara nunca crava as coisas. Aí você fala com o iniciante, ele fala, não, aqui vai dar certo. É isso, não tem como dar errado. E sempre tem como dar errado no final das contas. Então, eu acho que o iniciante ele tem que começar igual ele faria com qualquer coisa, exceto investimento, aos poucos, né? Testar o mercado e colocando pouco dinheiro, porque quando ele erra é um erro com pouco, e aquilo vira informação para ele poder depois acertar quando tiver mais capital. Mas essa questão de alocação é extremamente importante, porque o pessoal quando vai investir em renda variável só quer saber de variar para cima, mas varia para baixo, bruscamente, e o problema não é perder, porque esse ano, um ano ruim para investimentos, vai ter muita gente perdendo. Só que se você está perdendo 10% no agregado, se subiu 11 no ano que vem, você recupera. Se você está perdendo 20, subiu 25, você recupera. Se está perdendo 50, aí começa a ficar ruim, tem que subir 100. Se está perdendo 80, e se você comprou só as ações da moda, só small cap, só varejo, só banco digital e só cripto, você está perdendo 80. Tem que subir 400%. Se você pega a subida da bolsa de 2015 até o topo que ela bateu aí nos últimos anos, né, em torno de 120 mil pontos mais ou menos, cara, não deu 400% de subida. Esse é que é o ponto.
né? Eu acho que o iniciante ele tem que se concentrar mais no que está no controle dele, que são os aportes, e na hora de montar uma carteira, ser mais conservador no início, até que ele tenha experiência para poder ser mais agressivo em certas ocasiões. Tem que... O iniciante ele faz muito isso. Ele tem aquele viés da aversão à perda muito forte. Ninguém gosta de perder dinheiro. Ninguém gosta. Só que o iniciante menos ainda. E ele não usa algo que o investidor pessoa física, que tem mais tempo de mercado, usa. E isso é muito pouco falado por aí, porque os grandes investidores que ficam famosos acabam montando um fundo, alguma coisa assim, e no fundo o prejuízo está o tempo todo sendo compensado. Você tem num fundo lá ações e fundo imobiliário, você teve lucro com um prejuízo que você está compensando entre um e outro. A pessoa física não pode fazer isso, né? Ela tem 3 caixinhas para compensar prejuízo em bolsa. Fundo imobiliário. Se eu tive um prejuízo com um fundo, eu posso usar esse prejuízo para não ter que pagar imposto no lucro, né, no ganho de capital com outro. Você tem ações, ETFs, opções e BDRs, day trade e não day trade. Então, se você está perdendo dinheiro com uma Oi da vida, 80%, e você acha que não tem mais fundamento, o iniciante mantém isso para sempre. O cara que já deixou de ser iniciante, ele vende aquilo, ele pega esse prejuízo, ele lança a declaração de imposto de renda, vira um ativo para ele não ter que pagar imposto depois. Ah, tive 80 mil de prejuízo com Oi. Depois você vai ter 80 mil de lucro com uma ação e ia ter que pagar 15% desses 80 mil. Não vai ter, porque você tem prejuízo para compensar. E aí você compra ou vai subir, pô. Porque dinheiro não tem carimbo. Você não tem que ganhar dinheiro com a ação que te fez perder dinheiro. Você pode ganhar dinheiro com outro ativo. E tem um viés chamado de viés de disponibilidade, onde você dá mais importância às informações atuais, né, do que às informações mais antigas. Então, a gente tem uma tendência a pensar no que está acontecendo agora e replicar isso para o futuro. Você falou da pandemia. Por que fundo imobiliário caiu tanto? Por que shopping caiu tanto? Porque de repente o pessoal falou que não ia ter mais shopping, que as compras iam ser todas online. Lojas corporativas, todo mundo vai fazer home office. Exatamente. Então, você tinha uma grande batalha acontecendo ali entre o viés de disponibilidade, né, esse viés de recenticidade, que fala que o que está acontecendo agora vai perdurar por mais tempo, e o que o Nassim Taleb chama de efeito Linde, que é a tendência daquilo que existe há muito tempo continuar existindo. Ele ia numa loja de cheesecakes lá nos Estados Unidos, que os comediantes se reuniam lá. E eles notavam que o cara que tinha 20 anos de carreira continuava indo lá por mais 10 anos, por exemplo. O cara que era uma ascensão meteórica de 1 ano, ficava mais 1 ano e depois sumia. Ele era só uma moda passageira. Então, se você pensa na tendência do pessoal comprar em shopping, você volta para os antigos mercados da antiguidade. O ser humano gosta de se reunir em praças comerciais para fazer transações. Então, será que isso ia mesmo acabar? O efeito Linde mostrou que ele era superior ao viés de disponibilidade. Mas o iniciante, ele quer vender. Ele falou, poxa, tá caindo, tô com medo. Agora, o iniciante, ele faz o que o Peter Lynch... Ele diz que é o equivalente a ter um jardim, cortar as rosas e regar as ervas daninhas. Porque ele mantém os prejuízos. Ele vai manter Oi, ele vai manter IRB, ele vai manter Magalu na carteira. E ele vai descascando VEG, descascando Exatamente. Aí as outras não, tá subindo as ações boas, ele fala, pô, tô com lucro aqui, vou vender um pouco para rebalancear o portfólio. Então ele vende o que é bom, não compra mais o que é bom e fica mantendo o que é ruim. Como é que a carteira dele vai ver se no longo prazo? Posso dar um exemplo aqui até do erro do investidor, porque eu peguei um erro aqui. Estão botando assim, ó, varejo nunca mais, vendi todo o meu varejo, vendi bom. Só que o que está acontecendo exatamente agora, né? Eu olho o balanço das varejistas, o que está pegando para elas? A despesa financeira, porque juros a Selic altos. Subiu muito, juro alto. Então, no penúltimo balanço, só as 3 maiores varejistas tiveram 1 bilhão e 600 milhões de despesa financeira. Com juros, isso. O que vai acontecer? Quando a Selic começar a cair lá na frente, isso vai sair dessa linha, né? E as varejistas vão começar a melhorar. Então, no pior momento delas de resultado, vai ser o melhor momento para investir. E o investidor iniciante está sempre no contrário, né? Quer dizer, ele compra varejista quando ela tá caro e quando ela fica barato, ele não quer mais se aproximar. Então, o investidor iniciante erra nisso, só que demora mesmo um tempo pra gente perceber, né? O que vocês acham? O que você acha, Pete? Tá no subconsciente do cara, né? Ele não sabe que ele tá fazendo essa merda de ir com a manada e ele acaba fazendo. E um outro erro que também faz o cara vender nessa hora não é nem questão dele ter medo, é questão dele precisar.
porque ele não fez uma reserva adequada na parte da renda fixa, porque ele pensou, não vai acontecer nada de errado, vai estar tudo dando certo. Eu lembro que antes da pandemia era constante perfis de educação financeira fazerem posts do tipo, se a bolsa cair 40%, o que você fará? E os comentários eram só assim, vou continuar comprando. Compro. Vou continuar na mesma, recebendo os meus dividendos. Aí quando a bolsa caiu 50%, Fudeu. o cara não comprou porque não tinha dinheiro para comprar, foi repentino. E se ele pensa em dividendo, um monte de empresa que não sabia como é que seria o futuro, parou de pagar. Aham. Então o cenário dele foi por água abaixo. Se ele não tinha um dinheiro numa reserva, ele pode ter sido obrigado a vender naquela hora porque o negócio dele estava quebrando porque ele tinha perdido o emprego, pô. Sim. Caramba, Então, o pessoal gosta muito de mostrar gráfico de como o mercado americano, esses gráficos. Se você olha o Ibovespa em dólar, não vale, né? Mas como ele sempre volta, né? Ele tem crises, ele volta, ele vai pra cima. E de fato, mas a trajetória do mercado não é a do investidor. O investidor pode ficar pelo caminho. Pra voltar, você tem que estar vivo. E esse é o ponto. Se você ficar vivo no mercado, ele vai te premiar ao longo do tempo. Porque a gente sabe que o máximo que um ativo pode cair é 100%, mas ele pode subir 200, 300, 400, 500, 1000%. Então, não é que o cara que tá na bolsa há muito tempo é gênio. Ele é só um sobrevivente que ficou rico pela estrutura que o mercado tem.